Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao webinar do Outlook para o terceiro trimestre. O meu nome é Francisco Cavaco, sou analista da equipa de Research do BIG e estou acompanhado pelo meu colega Francisco Fonseca, também analista na equipa do BIG. Pedia só que me pudessem confirmar se está tudo bem com a imagem e com o som, aqui na nossa caixa de texto, onde podem colocar também questões, e assim podemos já confirmar que está tudo impecável. Ok, já tenho aqui confirmação, muito obrigado. Vamos só então, se calhar, esperar aqui 2 minutos só para deixar que mais pessoas possam juntar ao webinar e depois então iremos dar início ao evento. Muito obrigado. Enquanto também não começamos a apresentação, vou só dar aqui algumas indicações em relação ao novo formato. Como alguns já devem ter percebido, alguns de vocês, o formato do Outlook mudou um pouco neste trimestre. O documento antigamente era feito só pela equipa do Research e atualmente o Outlook é um documento enviado pelo BIG como banco e é realizado por várias áreas e nomeadamente temos aqui a participação da área de gestão de ativos e do Research do BIG. E depois também houve aqui algumas alterações em termos de posicionamento do conteúdo, também iremos ver a seguir. Em relação ao webinar de hoje, vamos fazer primeiro vamos mostrar aqui os nossos posicionamentos em termos de ativos, as nossas key calls, e depois damos então um enquadramento macroeconómico de taxas de juros e de ações, ou seja, os fundamentais que apoiam as nossas key calls, e no fim vamos abrir espaços para perguntas e respostas. Por isso, ao longo da apresentação, se forem tendo questões, poderão então colocar aqui na caixa de texto do vosso lado direito, e assim no final da apresentação já teremos aqui uma lista de perguntas para poder responder. As perguntas que não conseguirmos responder hoje poderão sempre enviar um mail para o mail do research@big.pt e tentaremos então responder nos próximos dias, se for possível. Penso que já poderemos então começar aqui a apresentação, começando então aqui pelo nosso posicionamento. Aqui recomendamos que assistam ao documento na íntegra para poder ver com melhor detalhe o nosso posicionamento por classe de ativo e por temática. Aqui penso que não é muito visível, está pequeno, e nós também neste webinar não vamos estar aqui em detalhe em cada ativo a falar do nosso posicionamento. Vamos falar em mais detalhe das nossas key calls e isso já vão ver mais em diante. Mas de forma geral o que poderemos ver é que nós estamos bastante neutrais na maioria dos ativos, com uma tendência aqui mais para o overweight do que para o underweight em muitos dos ativos. As nossas visões-chave, ou seja, isto aqui é um resumo das principais conclusões que retiramos do documento em si, e é com estas conclusões que depois apoiam as nossas key calls, ou seja, aquelas visões que nós vemos com bons olhos, alguns ativos vemos com bons olhos neste momento para investir, e nós apoiamos essas key calls através destas conclusões, tanto para conclusões macroeconómicas, como para o mercado de taxas de juros, o mercado de obrigações, como para o mercado de ações. E começando aqui nas visões macroeconómicas, o que se verifica é que a inflação continua bastante elevada nos países desenvolvidos, e nós temos aqui o registro de inflação dos Estados Unidos de 8,6%, e a verdade é que este registro já foi atualizado em alta, porque quando enviámos o documento ainda não tinham saído os dados de junho, e os dados de junho foram de 9,1%, ou seja, a inflação está alta e continua acelerada, continua a aumentar mês após mês, o que vai contra aquela tese que alguns economistas defendiam de que poderíamos ter atingido o pico de inflação. A verdade é que a inflação continua a subir e isso continua a colocar pressão nos bancos centrais para atuar. Como viram hoje, tivemos a reunião agendada do Banco Central Europeu, e o Banco Central Europeu na reunião anterior tinha dito que iria subir a taxa de juros
em 25 pontos base, ou seja, 0,25% nesta reunião, mas chegou ao dia de hoje e o Banco Central decidiu subir em 50 pontos base. E disse que tendo em conta os dados macroeconómicos que foram surgindo e a realidade, ou seja, o contexto económico que se foi desenvolvendo desde a última reunião até à reunião de hoje, decidiu então aumentar acima daquilo que tinha dito que iria fazer na reunião passada. O curioso é que o mercado assume que os bancos centrais vão ter sucesso neste combate contra a inflação. E como é que nós podemos tirar essa conclusão? Quando olhamos para os dados de inflação esperada para os próximos 5, 10 anos, a expectativa do mercado é que a inflação a 5, 10 anos se mantenha em níveis históricos, à volta perto dos 2% do objetivo dos bancos centrais. E a verdade é que também, quando olhamos para a curva das taxas de juros de referência dos bancos centrais, a curva de futuros, o mercado antecipa que os bancos centrais vão subir as taxas de juros ao longo de 2022, vão subir na primeira metade de 2023 e, por exemplo, no caso da Fed, o mercado já antecipa que na segunda metade do próximo ano a Reserva Federal irá começar a cortar as taxas de juros. Isto mostra realmente que o mercado está à espera que a inflação continue alta, continua a obrigar a Reserva Federal a atuar e a subir a taxa de juros, mas que depois a inflação irá retomar para os níveis de 2%, o objetivo da Fed, e então a Reserva Federal aí terá de começar a cortar taxas de juros para voltar a estimular a economia, porque lá está, todo este esforço para combater a inflação vai colocar uma grande pressão na economia e provavelmente irá levar a economia a uma recessão. A gravidade dessa recessão ainda não é possível determinar, mas o consenso é que realmente as economias poderão entrar aqui numa recessão. Outra questão curiosa é que as estimativas de crescimento por parte dos bancos centrais continuam, a nosso ver, um pouco otimistas, principalmente as estimativas do Banco Central Europeu para o crescimento este ano na Europa. O BCE continua a estimar um crescimento de 2,8% e face à crise energética e outras questões que estão a impactar a economia do bloco europeu, consideramos esta estimativa um pouco otimista. Em relação ao mercado de taxas de juros, mercado de obrigações, a nossa principal conclusão é que é verdade que as taxas de juros da dívida soberana e nas taxas de juros corporativa das empresas aumentaram bastante em 2022. Tivemos uma subida nas taxas de juros como já não tínhamos há muitos anos. Esta primeira metade do ano foi a metade do ano com pior desempenho para a classe de ativos de obrigações das últimas décadas, mas a verdade é que nós consideramos que poderemos ter atingido aqui um limite natural das taxas de juros no mundo desenvolvido. Isto porque, lá está, quando nós olhamos para eventos como os anos 80 e os anos 70, em que tivemos uma crise de inflação bastante semelhante à que estamos a assistir atualmente, com níveis de inflação semelhantes, mas na altura as economias eram bastante diferentes. Quando olhamos para uma economia nos anos 80, uma economia norte-americana nos anos 80, era uma economia com muito menos dívida, uma economia muito menos alavancada, era uma economia com uma população em maior crescimento e com um maior crescimento ou maior ganhos de produtividade. E por isso a economia nos anos 80 tinha uma capacidade de aguentar taxas de juros muito superiores à que consegue aguentar atualmente. Por isso, a nosso ver, tivemos agora uma subida elevada nas taxas de juros, mas poderemos ter então atingido aqui este limite natural. E porquê é um limite natural? É natural porque é um limite criado pelo facto de termos economias muito endividadas, não termos muito crescimento populacional e não termos ganhos produtivos como tínhamos há umas décadas atrás. Dito isto, se consideramos que podemos estar a atingir aqui um limite natural, começamos a ver com bons olhos o crédito de investment grade, ou seja, a dívida de empresas com um bom rating, empresas robustas e com boa qualidade de crédito, e tendo em conta a taxa de juros que estas empresas estão a pagar neste momento, ou seja, a taxa implícita pelo mercado, a yield to maturity, começa a ser um investimento que nós vemos com bons olhos neste momento. Passando para o mercado de ações, que sem sombra de dúvida acabou por ter uma performance negativa nesta primeira metade do ano e acabou por fazê-lo porque o mercado está a incorporar exatamente esse potencial aumento agressivo de subida de taxas de juros por parte dos bancos centrais. Isto faz com que esta subida de taxas de juros faz com que o custo de financiamento das empresas fique mais caro, ou seja, o financiamento do seu crescimento fique mais elevado,
mas também, como sabemos, as empresas valem o dinheiro que conseguem gerar. E tendo que descontar esses cash flows, esse dinheiro gerado a uma taxa superior, faz com que então as avaliações tenham que ter um ajuste, e é exatamente isso que o mercado tem incorporado. E para além disso, este forte aumento das taxas de juros, acompanhado com uma elevada inflação, podem levar aqui as economias a entrar num cenário de recessão, que também é exatamente isso que o mercado tem priceado ao longo deste primeiro semestre. Mas a verdade é que estas quedas permitiram que muitas métricas de preço, incluindo o price earnings, voltassem a níveis históricos, fazendo com que potenciais pontos de entrada neste momento comecem a ser mais atrativos, ou seja, começamos a ver com melhores olhos a construção de posições a médio e longo prazo neste momento. E dentro da exposição equity, temos um maior enviesamento para empresas de qualidade. Lá está, com esta elevada incerteza, empresas de quality, digamos assim, que são caracterizadas por empresas bem estabelecidas, com balanços robustos, ou seja, financeiramente bem estabelecidas, quer isto dizer que têm mais dinheiro do que dívida e que por isso conseguem financiar o seu crescimento, mas também empresas com boas vantagens competitivas que, quando têm que aumentar os custos, que é agora o caso, que as empresas estão a enfrentar um nível de inflação que já não enfrentava há muitos anos, isto faz com que empresas com vantagens competitivas consigam aumentar os preços sem que a procura dos seus produtos seja impactada de forma muito persistente. E então temos um maior enviesamento para quality. Entrando então agora nas key calls, e o que é que são key calls? Bem, key calls são aquilo que são, ou seja, são aqui oportunidades de investimento que nós, lá está, vemos aqui com bons olhos, tendo em conta o panorama macroeconómico e tendo em conta a nossa análise feita às várias classes de ativos. E começando aqui com a primeira key call, e isto, como já referi há pouco, é a questão de obrigações com bom rating, Corporate Investment Grade, e por isso aqui o racional é mesmo a questão de acharmos que já tivemos este período de aumento expressivo na taxa de juros, e como sabem, alguns vocês possam não saber, mas quando olhamos para um investimento em obrigações, quando as taxas de juros sobem, quando a yield sobe, a obrigação acaba por desvalorizar, o preço da obrigação cai, e tem então esta relação inversa. E o que assistimos durante 2022 foi uma subida das taxas de juros e as obrigações perderam bastante valor, e por isso é que houve um desempenho negativo no mercado de obrigações. No entanto, se assumirmos que agora, dado o nosso racional, as taxas de juros poderão estar aqui a atingir um limite, poderá fazer sentido entrar neste momento em obrigações, visto que são empresas robustas e que já começam a pagar uma taxa de juros bastante atrativa. Nestas key calls nós colocamos aqui vários quadros com exemplos de ETFs e fundos. Isto não são recomendações, são apenas exemplos de ativos que conseguem atribuir aqui ao cliente e ao investidor exposição ao tema que estamos a mencionar, e são ativos que estão disponíveis no site do BIG. Daí temos colocado esta seleção de ativos. Passando então para a segunda key call, que neste caso já incide sobre equity, e tal como vos disse, pegando no ponto que estava a referir há pouco, o nosso maior enviesamento é para quality, porque lá está, são estas empresas que neste nível de elevada inflação, em possíveis cenários de recessão, são empresas que, devido às suas vantagens competitivas, conseguem então aumentar os preços sem que isso prejudique a procura. São empresas que têm vendas mais resilientes, independentemente do ciclo económico, e ainda mais, é evidente, quando o ciclo económico pode estar mais debilitado. Para além disso, este segmento de quality acaba por ter normalmente tem uma melhor performance, ou acaba por ser visto com melhores olhos quando estamos a iniciar precisamente um período de aumento de taxas de juros, que é onde estamos atualmente. Passando para a terceira key call, que neste caso é a segunda na questão de equities, e aqui queremos expressar o nosso enviesamento para os Estados Unidos em relação à Europa. Isto porquê? Porque pronto, a economia norte-americana, historicamente, as empresas norte-americanas têm uma maior capacidade de resiliência, têm um maior dinamismo, que lhes permite uma capacidade superior, uma capacidade mais rápida de recuperar de crises ou de cenários de recessão, que é o que podemos enfrentar daqui para a frente, e também as empresas norte-americanas acabam por ter uma menor exposição face às europeias, relativamente à crise energética que é por demais evidente. Pronto, para além disso, como também já explicámos há pouco, esta queda que a equity tem sofrido
ao longo deste primeiro semestre, e os Estados Unidos não foi exceção, o S&P está aqui cerca de 17%, e pronto, e estas fortes quedas permitiram então que muitos múltiplos, neste caso o price earnings, voltassem para a sua média histórica. E então isto pode começar a estar aqui a tornar, só podemos começar a ver com bons olhos a construção de posições para médio e longo prazo. E ainda dentro de equities temos também um maior enviesamento para empresas tecnológicas, porque por um lado são empresas que tendem a ter margens superiores e por isso quando entramos em períodos de recessão, têm uma maior folga para conseguir gerir a sua posição, ou seja, têm margens superiores, mas também devido ao facto de o setor de tecnologia está constantemente em inovação e mesmo que entremos em períodos de recessão, são empresas que têm que continuar a investir, têm que continuar a inovar sob pena de verem os seus rivais a serem ultrapassados. E é também isso que temos visto, ou seja, nesta época de resultados, que já começou, a segunda época de resultados referente ao segundo trimestre, também já começou e temos visto que, por exemplo, os serviços de cloud, serviços de consultoria tecnológica, não só tiveram bons resultados no segundo trimestre, como continuam com uma boa guidance. Por fim, a nossa última key call está também relacionada com ações, e nomeadamente aqui no setor de infraestrutura e no setor financeiro. Em relação a infraestruturas, aqui a nossa visão mais positiva deve-se ao facto do setor de infraestruturas ser um setor que depende bastante de contratos públicos, de apoio do governo, e em períodos de recessão os governos tendem a estimular a economia através de estímulos fiscais e tendem então a investir em infraestruturas, o que poderá beneficiar aqui este setor e trazer aqui alguma proteção caso as economias entrem então no cenário de recessão. E também se torna um investimento interessante no sentido em que as empresas do setor financeiro já foram bastante penalizadas ao longo de 2022, tiveram grandes quedas no mercado e por isso começam a estar a um preço bastante mais atrativo do que estavam no início do ano. Em relação ao setor financeiro, aqui deve-se ao facto de termos uma visão positiva para os bancos, nomeadamente os bancos que dependem mais do negócio de retalho, do negócio de concessão de crédito, e isto porque com o aumento de taxas de juros, estes bancos podem então começar a ter uma margem financeira melhor, ou seja, à medida que os juros vão subindo, conseguem aumentar a taxa que cobram nos empréstimos e normalmente os bancos tendem a não, ou seja, a taxa de juros que é cobrada nos empréstimos tende a ajustar mais depressa do que a taxa de juros que os bancos pagam nos depósitos e noutras formas de financiamento. E por isso conseguem rapidamente melhorar a sua margem financeira. E isso é o que temos assistido quando olhamos para os resultados de bancos que já começaram a reportar resultados nos Estados Unidos. Tivemos durante a semana passada e durante esta semana vários bancos do Wall Street a divulgar os resultados do segundo trimestre e realmente o que assistimos foi a um aumento expressivo da receita com juros, com crédito. Claro que depois os bancos acabaram por ter aqui, os bancos que estão mais expostos ao segmento de investimento tiveram uma queda de receitas porque houve muito menos eventos corporativos, no sentido em que houve menos aquisições, menos emissões de ações, menos emissões de obrigações do que o ano passado, mas os bancos tradicionais acabaram por ter um bom desempenho. Entrando então agora no enquadramento e na nossa explicação para estas visões, começando aqui com o enquadramento macroeconómico, o que vemos é claramente, e olhando aqui temos o gráfico da esquerda e no gráfico da direita, as estimativas para a inflação e para o crescimento económico, aqui do lado esquerdo da Fed e do lado direito do Banco Central Europeu. E o que vemos é uma relação contrária entre PIB e inflação, ou seja, os bancos centrais ajustaram as estimativas de crescimento económico para baixo e ajustaram as estimativas de inflação para cima. Isto aqui é a primeira projeção do ano e aqui temos o PIB atual e a inflação atual. E o que realmente, a projeção atual, e o que realmente reparamos é que, por exemplo, no início do ano a Reserva Federal estimava um crescimento económico em 2022 de 4%, e agora estima um crescimento de 1,7%. Foi um ajuste muito expressivo e no caso do Banco Central Europeu ajustou uma estimativa de crescimento de 3,7% para 2,8%. E consideramos que aqui continua a ser um valor um pouco otimista no caso da zona euro. No sentido contrário, as estimativas de inflação por parte dos bancos centrais aumentaram expressivamente. E o que continuamos a assistir é realmente aqui uma pressão inflacionária
quando olhamos aqui no gráfico da esquerda, temos nas linhas não tracejado a inflação nos Estados Unidos e na Europa, e nas linhas a tracejado a inflação core. A inflação core é a inflação retirando algumas componentes mais voláteis, como a energia e os bens e a alimentação, ou seja, é a inflação que os bancos centrais têm mais capacidade de influenciar com subidas de taxas de juros, porque se um banco aumentar a taxa de juros não vai conseguir influenciar o preço de energia nem o preço da alimentação. Claro que por segundas vias poderá conseguir influenciar, caso leve a economia para uma recessão e reduza a procura por energia, mas de certa forma a inflação que os bancos centrais conseguem influenciar mais. E o que vemos é que tanto a inflação normal como a inflação core está em sentido de crescimento e continua aqui bastante elevada nos dois blocos económicos. No entanto, o principal catalisador do aumento de inflação tem sido mesmo a questão energética, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas na Europa a situação é ainda mais grave, é a energia que tem realmente contribuído muito para a inflação que assistimos nos países europeus, enquanto nos Estados Unidos já começa a haver outras componentes mais preocupantes, como por exemplo as rendas e outros serviços internos, o que mostra que a inflação nos Estados Unidos poderá estar a ficar mais estrutural. E isso é algo que preocupa bastante a Reserva Federal, porque uma inflação estrutural acaba depois por ser mais complicado de combater e pode criar uma espiral inflacionária que é algo que preocupa muito os bancos centrais. No entanto, apesar de estarmos com níveis de inflação muito elevados, começamos a assistir aqui a um abrandamento económico, e esse abrandamento económico poderá ajudar a combater a inflação, no sentido em que poderá reduzir aqui a procura, e reduzindo a procura certamente terá um impacto nos preços. Quando olhamos aqui para os PMIs, os PMIs são indicadores forward-looking, ou seja, que nos ajudam a prever como será o futuro, e estes indicadores são calculados através de inquéritos feitos às empresas, a milhares de empresas, onde as empresas dão informação sobre como estão a ver o nível de encomendas, o apetite por parte dos clientes, dos fornecedores, e dá-nos então aqui uma visão para o futuro bastante interessante. Como se lê os indicadores de PMIs, deve-se olhar aqui para o 50 como nível base. Quando os PMIs estão acima de 50, é porque as empresas esperam uma expansão, e quando os PMIs estão abaixo de 50, esperam uma contração. E o que nós vemos é que vínhamos do ano 2021 com os PMIs muito elevados, as empresas estavam muito otimistas, a economia estava a crescer bastante, a recuperar da pandemia de Covid-19, e agora começou a haver uma contração nos PMIs e já estamos aqui a entrar em território de contração, o que poderá indicar que as empresas estão a começar a estar bastante menos otimistas para o futuro. Isto falando da procura, e agora olhando aqui para o lado da oferta, a oferta continua a causar aqui uma grande pressão na inflação, e podemos argumentar que esta crise de inflação que estamos a assistir é muito mais induzida pela oferta do que pela procura. Quando olhamos, por exemplo, para o custo de transporte de contentores da China para os Estados Unidos, podemos ver que, apesar de ter havido aqui um ligeiro ou até uma recuperação considerável face ao pico em 2021, continuamos aqui a níveis muito superiores aos pré-pandémicos. O contentor, para transportar um contentor da China para os Estados Unidos, ainda custa aqui a mais de $10.000, o que é um preço absurdo quando olhamos para os preços que eram praticados no início de 2020. No entanto, apesar de ainda estarmos com níveis muito elevados, o facto de estarmos a ter uma queda nos preços vai ajudar a ter registros de inflação inferiores, porque lá está, a inflação é calculada tendo em conta a diferença dos preços de um ano para o outro. E apesar de estarmos a níveis muito altos face aos pré-pandémicos, esta queda face ao ano passado irá certamente ajudar a ter registros de inflação inferiores. É o que se chama os efeitos base. No lado das matérias-primas, tivemos também um aumento muito expressivo ao longo do ano, aqui induzido, podemos ver aqui em fevereiro, tivemos um pico no preço das matérias-primas devido à invasão da Rússia ao território ucraniano. No entanto, o que estamos a assistir agora, apesar de termos tido aqui um aumento, e este gráfico já está um pouco desatualizado, se olharmos para o preço destas matérias-primas atualmente, já houve uma correção superior,
E isso porquê? Porque o mercado começa a antecipar uma recessão, e as matérias-primas tendem a ser dos primeiros ativos a sinalizar essa mesma recessão. Quando temos uma recessão, há muito menos procura por certas matérias-primas, como o ferro, o alumínio, etc., matérias necessárias à construção e à indústria. E também outro fator importante é o receio de abrandamento na China. A China continua com a sua política de Covid-0, uma política muito agressiva de tentar impedir o contágio de Covid-19 e o governo acaba por estar disposto a colocar o crescimento económico em segundo plano quando tem que confinar uma cidade ou uma região inteira, e por isso há aqui algum receio de abrandamento económico na China, e a China é o principal consumidor de muitas matérias-primas no mundo. Olhando ainda para a procura, há aqui alguns indicadores de procura que nos possam indicar que poderemos ter atingido um pico de procura. Quando olhamos, por exemplo, para os salários reais, ou seja, o que é o salário real? O salário real é o nosso salário descontando o efeito de inflação. E o crescimento dos salários real tem sido negativo. Ou seja, apesar dos salários estarem a crescer nos Estados Unidos, o facto de termos com uma inflação muito elevada faz com que esta evolução real seja negativa. Por isso, desde o início, ou desde março de 2021, que a população norte-americana, em termos reais, tem vindo a perder poder de compra. Isto não se notou no consumo ao longo dos últimos meses, o consumo tem estado muito forte, porque a população norte-americana tinha conseguido acumular poupanças extras muito elevadas. Durante a pandemia, como todos nós sentimos, muitos serviços foram interrompidos, a população deixou de poder consumir certos serviços, passou a poupar mais, houve muito apoio do governo, com cheques, nos Estados Unidos houve cheques enviados diretamente às famílias, o que ajudou aqui a construir reservas de poupanças muito elevadas, e que quando a economia começou a reabrir em 2021, as famílias foram usando esse excesso de poupanças para consumir, e por isso é que, apesar dos salários reais terem estado a crescer negativamente há mais de um ano, as famílias conseguiram manter um consumo bastante elevado. No entanto, começamos aqui a chegar a um limite nestas poupanças extra, o que poderá indicar que esta pólvora está a terminar, e por isso poderemos estar aqui com menos capacidade, ou a economia norte-americana poderá estar com menos capacidade de continuar a sustentar este consumo. Outro indicador que podemos também olhar é o facto das vendas a retalho. Quando olhamos aqui nesta linha laranja, que é o crescimento mensal, começamos a ver um abrandamento do crescimento, já estamos aqui num crescimento nulo, o que mostra que realmente não tem havido já crescimento mês após mês no consumo, nas vendas a retalho nos Estados Unidos, e o retalho é um setor muito importante, um setor não, mas pronto, é um dos principais fatores de crescimento da economia norte-americana, é uma economia que depende muito do consumo, e quando olhamos para o crescimento anual, aqui na linha cinzento escuro, vemos que o crescimento está muito elevado, está perto de 10%, o que parece bastante positivo. Quando olhamos à primeira vista, estamos a crescer com as vendas a retalho 10% acima do que estávamos a crescer em maio de 2021, mas não nos podemos esquecer que a inflação está nos 8, 9%. E as vendas a retalho não têm em conta o efeito de inflação, ou seja, não descontam a inflação. É simplesmente as vendas a retalho tendo em conta tanto o volume como o preço. E por isso, se nós retirássemos o efeito de preços e mantivéssemos só o efeito do volume, poderíamos reparar que realmente não tem havido grande crescimento do consumo norte-americano, em termos de volumes. Outra questão que poderá ser um pouco preocupante é o facto dos consumidores norte-americanos estarem bastante endividados. Quando olhamos aqui para a evolução do crédito do consumidor, tem seguido aqui uma tendência bastante aqui ascendente ao longo das últimas décadas, e aqui desde 2020 teve aqui uma subida também bastante expressiva. Em termos de expectativas de inflação, aquilo que nós também dissemos no início era que realmente o mercado, apesar de estarmos com níveis de inflação históricos dos últimos 40 anos, o mercado continua a antecipar que os bancos centrais vão ter sucesso no combate à inflação e que realmente a inflação a 5, 10 anos vai se manter em níveis
perto dos objetivos dos bancos centrais. E é isso que podemos verificar aqui com este gráfico. Este gráfico dá-nos as expectativas do mercado dos 5 anos após os próximos 5 anos. E podemos ver que se mantém aqui, tanto nos Estados Unidos como na Europa, se mantém aqui em níveis históricos e perto dos 2%. Na Europa, a mesma situação para várias economias. Entrando aqui na nossa análise do mercado de taxas de juros, o que o mercado antecipa é que realmente a Reserva Federal e também o Banco Central Europeu continuem esta tendência de subida de taxas de juros bastante agressiva, e neste momento a taxa de juros da Reserva Federal, a taxa de juros diretora, está nos 1,75% e o mercado antecipa que vamos terminar o ano a casa dos 3,5% a 4%. O que pode parecer que é um aumento, pode parecer que ainda estamos muito longe, mas não nos podemos esquecer que na reunião que vamos ter já na próxima semana, o mercado está à espera que a Reserva Federal suba a taxa de juros em 75 pontos base, ou mesmo há quem já atribua uma grande probabilidade para um aumento de 100 pontos base, ou seja, um aumento de 1%. Por isso vamos ter aqui uma aceleração considerável das taxas de juros diretoras, que irão impactar várias taxas de juros através do mecanismo financeiro, vão afetar várias taxas de juros na economia, e o que já está a verificar, porque lá está, o mercado acaba sempre por antecipar, o mercado não espera que a Reserva Federal realmente suba a taxa de juros, assim que há uma probabilidade bastante elevada de que a Reserva Federal suba a taxa de juros, as outras taxas de juros acabam logo por ajustar e haver logo esse ajuste imediato, e é por isso que temos tido um aumento tão expressivo nas taxas de juros, apesar dos bancos centrais ainda não terem subido assim tanto em termos efetivos. No entanto, apesar de esperarmos este aumento ainda expressivo por parte da Reserva Federal, voltamos àquela conversa de que poderíamos ter aqui um limite natural que não irá permitir que a Reserva Federal ultrapasse dos 3,5% a 4% na sua taxa de juros. Quando olhamos aqui para o gráfico, aqui temos aqui a cinzento escuro a taxa de inflação e a laranja a taxa de juro de referência da Reserva Federal, e vemos que neste momento estamos aqui com um diferencial bastante elevado. Estamos com uma inflação perto dos 10% e com uma taxa de juros da Reserva Federal ainda aqui muito perto de zero, o que mostra que temos aqui um diferencial, e isto historicamente não costuma acontecer. No entanto, não nos podemos esquecer que poderíamos já estar aqui a atingir um nível máximo de inflação, ou seja, já não podemos ter atingido, há quem defenda que poderemos estar perto do pico de inflação, e ao mesmo tempo não podemos esquecer que a Reserva Federal, apesar de ainda não ter subido assim tanto, a expectativa é que chegue aqui perto dos 3,5% a 4%, e por isso certamente até ao final do ano este diferencial vai se reduzir significativamente. O facto de considerarmos haver aqui um potencial limite natural, o principal fator é mesmo o nível de dívida. Quando olhamos aqui para a dívida do governo norte-americano, tem vindo a aumentar expressivamente ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e aqui em 2020 houve aqui um salto bastante expressivo devido a todo o apoio que o governo teve que dar à economia para estimular a economia durante a pandemia, e certamente teve aqui um impacto muito grande nas finanças públicas do governo norte-americano. No lado europeu, o que assistimos foi a um aumento muito agressivo na taxa de juros sem risco. E o que é a taxa de juros sem risco? A taxa de juros sem risco é a taxa de juros nas obrigações soberanas da Alemanha. A Alemanha é o país com maior capacidade de sustentar a sua dívida, é um país com um nível de dívida muito baixo em percentagem do PIB, e é um país que é muito cauteloso em relação aos seus déficits, tem mesmo na sua Constituição um limite para o déficit todos os anos, e por isso a dívida na Alemanha é mesmo considerada a dívida sem risco. No entanto, quando temos um aumento tão expressivo na dívida sem risco, ou seja, no início do ano nós tínhamos a dívida da Alemanha a pagar juros negativos, na dívida há 10 anos, e neste momento temos a dívida, aqui já está um pouco desatualizado, mas anda à volta de 1,3%. E quando temos a Alemanha a pagar 1,3%, temos países como Itália e Espanha a pagar taxas de juros muito superiores. E é esse problema que tem assombrado aqui o continente europeu, e quando olhamos aqui para este gráfico da direita, que tem o spread da dívida, o spread é a diferença
entre a taxa de juros das obrigações italianas, neste caso das italianas e espanholas, face à taxa de juros das obrigações da Alemanha. E o spread chegou perto, aqui no caso de Itália, a cinzento, chegou perto dos 300 pontos base, ou seja, a diferença chegou perto dos 3%. Isto certamente assustou o mercado e assustou o Banco Central Europeu, e por isso, no dia em que as taxas de juros nas taxas de juros soberanas a 10 anos de Itália atingiram os 4%, em junho, o Banco Central realizou uma reunião de emergência e nessa reunião de emergência decidiu então introduzir um novo instrumento para limitar a fragmentação no continente europeu, para limitar então que houvesse este diferencial de taxas de juros entre alguns países europeus, porque lá está, o plano europeu, para o plano europeu funcionar tem que haver, não pode haver uma grande divergência entre os países e certamente não poderá haver uma grande divergência entre o custo de financiamento dos vários países, porque tudo isso mete em causa esse tal plano europeu. E por isso o Banco Central Europeu interviu com esta reunião de emergência e após a apresentação deste novo instrumento, o mercado reagiu logo positivamente. E se olharmos aqui para este gráfico da direita, em que temos nas várias maturidades a variação na taxa de juro, o que verificamos é que tanto para a Itália como para a Alemanha, em todas as maturidades, aqui com exceção da maturidade a 30 anos na Alemanha, todas as outras maturidades tiveram aqui uma queda na taxa de juro após esta reunião. E outro dado curioso é quando olhamos aqui para a queda da taxa de juros na Alemanha e para as quedas na taxa de juros de Itália, podemos verificar que a dívida de Itália teve aqui um ajuste muito superior, uma queda muito superior, o que mostra que houve uma redução do spread. E era esse o objetivo do instrumento, de ser apresentado o instrumento, e neste sentido o Banco Central conseguiu ter aqui algum sucesso ao apresentar o instrumento. No entanto, nesta reunião de emergência acabou por não dar muita informação, só decidiu que iria então iria introduzir este instrumento, mas hoje, com a reunião que teve hoje, o Banco Central Europeu já deu mais informação sobre o instrumento e realmente o objetivo é ser utilizado em momentos de crise, momentos extremos, e esperemos que nunca tenha que ser utilizado. E o bom de haver estes instrumentos é que dão confiança ao mercado e quando é feito um bom instrumento, normalmente um bom instrumento não tem que ser utilizado. O mercado percebe que está lá aquele apoio, percebe que é uma forma viável de corrigir o problema e o mercado em si acaba por acalmar e por manter as taxas de juros em níveis desejados para o Banco Central Europeu. Para além disso, queríamos também deixar nota que realmente este movimento expressivo das yields, das taxas de juros, fizeram com que alguns portfólios tradicionais, alguns portfólios diversificados, que é neste caso o portfólio 60-40, no qual um investidor aloca 60% da sua carteira a ações e 40% da sua carteira a obrigações. Este ano foi um ano ímpar para esta estratégia, uma vez que com o aumento das yields, e como o Cavaco explicou há pouco, as yields têm uma relação inversa com o preço das obrigações. Subindo então as yields, o preço das obrigações ajustam para baixo. E foi exatamente o que aconteceu este ano. Durante todo o primeiro semestre, as obrigações, tanto a nível global, como vem à esquerda, como também nos Estados Unidos, que vem à direita, têm desvalorizado ao longo de todo o ano, e lá está também devido ao potencial aumento de taxas de juros, bem como a um cenário de recessão, também as ações não foram a exceção e acabaram por desvalorizar. Vemos também nos dois blocos. Isto fez com que, lá está, normalmente neste portfólio 60-40, uma classe acaba por defender a outra, quando uma está a cair, normalmente a outra defende, mas neste caso, em 2022, foi um ano ímpar, repito, em que as duas classes de ativos acabaram por desvalorizar de forma significativa, tornando então este portfólio 60-40 tendo uma performance negativa, digamos assim. Por fim, estou estabelecendo aqui a key call que começámos no início aliás, a primeira key call que demos, que é então um enviesamento para investment grade, e o que está por trás, uma das razões que está por trás desse enviesamento é, como vem aqui à esquerda, em que vemos
a yield que está a pagar o investment grade tanto na Europa como nos Estados Unidos. Neste caso, os Estados Unidos está a cinzento e, como vemos, já estava a níveis históricos. Ou seja, o que nos pode transmitir que realmente também começa a ficar atrativo começar a construir uma posição de médio e longo prazo neste momento de nível historicamente alto, comparando com os anos anteriores. Já começa a ser aqui um retorno-risco bastante interessante de estar exposto. No lado direito vemos então a high yield, que é por isso é que high yield acaba por pagar uma yield superior, porque também tem um risco superior, porque é um crédito de menor qualidade, mas mesmo assim também vimos que tanto na Europa como nos Estados Unidos, a dívida corporativa está a pagar um retorno cada vez mais alto e também já começa a ficar atrativo começar a ter exposição a este tema. Passando então agora por fim para o mercado de ações. Neste primeiro slide, então, queremos mostrar claramente o que também já tínhamos dito anteriormente, em que quando há um cenário de subida de taxas de juros, o mercado, neste caso o norte-americano, acabou também por cair, como vemos no gráfico da esquerda, em que temos a cinzento a yield invertida, ou seja, uma queda neste gráfico, na verdade é uma subida na realidade, e como vimos, a subida das taxas de juros fizeram então com que, neste caso, o S&P acabasse por ter a performance que sabemos durante este primeiro semestre. E se olharmos então agora, por exemplo, para as margens operacionais e para os lucros, o que vemos é que em termos de margens operacionais, o S&P, as empresas que pertencem ao S&P, encontram-se com uma margem operacional em máximos, à volta dos 16%. E a verdade é que, como já referimos várias vezes, ao longo deste primeiro semestre o mercado acabou por desvalorizar e isso indica-nos que realmente o mercado também já está a pricear uma potencial recessão, um aumento de inflação que faz com que as empresas tenham dificuldade em manter estas margens tão altas. Pronto, estando as empresas a ter pressão nos custos, quer de transporte, quer de alguns componentes, quer seja de salários, isto faz com que os seus custos acabem por aumentar e necessariamente vão ter que passá-los para os clientes, mas como a inflação foi tão rápida e tão abrupta, por muitas vezes é difícil passar todo esse aumento de custos para os clientes, o que faz com que a sua margem, a sua rentabilidade seja um pouco consumida. Pronto, e esta queda do mercado também já está a antecipar isso mesmo, que haja aqui uma retração das margens operacionais. No lado direito vemos então o gráfico da evolução dos lucros por ação do S&P, desde 2020 tem tido normalmente uma tendência de crescimento e o que vemos é que apesar do mercado ter caído nesta primeira metade, ainda não houve revisões em baixa dos lucros. Isto é normal, de certa forma, porque existe sempre um lag, sempre um delay entre aquilo que o mercado price, entre aquilo que os índices, a evolução dos índices está a incorporar, com aquilo, na verdade, quando os analistas revêem em baixo, ou seja, normalmente só depois das empresas apresentarem resultados e revelarem que realmente os lucros vão ser mais baixos do que o esperado, é que então os analistas acabam por ajustar. E então estas quedas do mercado também nos revelam que realmente daqui para a frente deverá haver uma revisão em baixa dos lucros para o S&P neste caso. Se verificarmos em termos de performance, do lado esquerdo vemos então que estas desvalorizações foram generalizadas globalmente, Estados Unidos, Europa, China, Japão, nenhuma região conseguiu escapar a esta tendência de desvalorização e se olharmos em termos setoriais, que é no caso da direita, que na Europa, vemos que também praticamente todos os setores acabaram por ter aqui uma performance negativa, à exceção, claro está, de energia, que pronto, contrariamente ao setor, contrariamente à classe de ações, commodities acabaram por ter um grande início de ano, nomeadamente o petróleo, o gás, devido à pressão entre a procura e a oferta, fizeram com que estas commodities, estas matérias-primas aumentassem bastante o seu valor. Isto fez com que as empresas que operam nestes setores acabaram por beneficiar desse mesmo aumento de custos. E por fim, voltando também a um dos argumentos que nós tínhamos revelado para as nossas key calls, para ter exposição a equity, Estados Unidos e também quality, o que vemos aqui é que, tal como disse, por exemplo, o múltiplo price earnings, é claro que numa decisão de investimento não podemos olhar apenas para um múltiplo, mas sim para uma panóplia, mas neste caso, olhando para o price earnings, vemos que o price earnings do MSCI World, o gráfico da esquerda, a cinzento, vemos que já o MSCI World é um índice global que incorpora várias empresas de várias latitudes e como vemos, este price earnings já voltou à média histórica e claro está, normalmente, quando estes múltiplos voltam a uma média histórica, tende a ser uma boa altura para começar a construir uma posição de médio e longo prazo
e neste caso, quando vemos o MSCI World IT, que neste caso são empresas tecnológicas, vemos então que esta retração do múltiplo ainda foi mais evidente, porque a desvalorização deste setor também foi por mais evidente, e agora já começa a voltar a estar em múltiplos mais atrativos, mais benéficos em termos de risco-retorno. E se olharmos para o gráfico da direita é novamente o mesmo, mas para Nasdaq e Eurostock, Nasdaq é o índice norte-americano, o Eurostock índice europeu, e o que vemos é que, claro está, com as fortes quedas que houve no início do ano, também estes múltiplos, também estes índices já estão a voltar a cotações ou em média ou até mesmo abaixo, no caso da Europa, abaixo da média histórica, o que novamente poderá ser aqui atrativo então começar a construir posições de médio e longo prazo. Finalizando aqui as nossas key calls, bem como o enquadramento subjacente, queremos agora passar para outra fase, para a fase de perguntas e respostas, por isso, caso tenham tido alguma dúvida, caso tenham alguma questão, por favor, coloquem agora que iremos tentar responder da melhor forma possível. Vejo que já ao longo da apresentação foram colocando aqui algumas questões, questões bastante interessantes, vamos tentar responder ao máximo. Começando aqui com uma pergunta, perguntam-nos se as key calls que apresentámos têm subjacente uma visão sobre o fim da guerra ou a manutenção do fornecimento de gás. E o que assumimos para estes dois aspectos, e se estes riscos se materializarem, que key calls se põem em causa? Nós não, em todo o Outlook, não fazemos aqui qualquer previsão para a questão da guerra, nem para a questão do gás natural, mas são dois fatores bastante importantes e muito críticos, principalmente no continente europeu, e são os principais fatores que poderão impactar qualquer tipo de investimento neste momento. É impossível conseguirmos ter uma previsão, porque são coisas, tudo o que envolve riscos geopolíticos são muito incertos, são coisas que acontecem atrás dos bastidores, e o melhor é não tentar fazer previsões, mas sim estar preparado para o pior, e por isso é que, se olharem para as nossas key calls, são sempre em ativos mais conservadores, mesmo quando a nossa key call de dívida corporativa é para dívida de investment grade, há empresas muito mais robustas, com bons ratings e que podem aguentar estes cenários mais críticos. Mesmo em ações também nós tivemos aqui um maior enviesamento para a economia norte-americana, também devido a estes fatores, porque é uma economia que está muito menos exposta ao impacto da guerra e ao impacto do fornecimento de gás natural. Daí temos tido essa atenção, mas não fazemos previsão para esses dois eventos. Fizeram também aqui uma pergunta relativamente se já estamos a atingir o pico de inflação, neste caso referiram também como já está a haver um forte abrandamento das matérias-primas e se isso pode indicar que é já aqui um processo de queda da inflação. A verdade é que é sempre muito difícil antecipar quando é que estamos a atingir o pico da inflação, uma vez que temos que olhar para uma panóplia de pontos. É verdade que matérias-primas é um grande componente para a inflação e neste caso é positivo para a queda da inflação que as matérias-primas estejam a recuar, tem um bom efeito para a queda da inflação, mas temos que olhar, por exemplo, também para o setor imobiliário e no caso dos Estados Unidos também já começam a aparecer já alguns indicadores que o setor imobiliário pode estar a começar a arrefecer, o que também seria benéfico para a queda da inflação. Vemos também no mercado de trabalho que muitas empresas, e temos visto agora, sobretudo nos últimos meses, com o possível cenário de recessão, temos visto muitas empresas a recuar ou a regredir no crescimento dos seus trabalhadores, ou seja, a recuar no recrutamento, a dizer que vão ser mais seletivos no recrutamento ou mesmo eliminar vagas de trabalho. Isto faz com que também possa começar aqui a haver um arrefecimento do mercado de trabalho e realmente se vemos arrefecimento do mercado de trabalho, arrefecimento da procura, arrefecimento no setor imobiliário e também matérias-primas, se reunirem estas condições, aí sim já podemos dizer com mais probabilidade de certeza que a inflação está a regredir. Depois, também colocaram aqui ainda também um tópico semelhante, também aqui falando da inflação, porque nós falámos ali naquele slide da evolução dos salários reais estar negativa e colocam-nos aqui uma questão que é bastante interessante, que é realmente se o salário real negativo significa o pico de inflação, não poderá significar que esta pressão salarial, ou seja, o facto de termos salários negativos, vai incentivar os colaboradores, as pessoas a pedir salários superiores e por isso vai continuar a alimentar esta crise de inflação.
Isso realmente é o principal problema quando temos um risco de espiral de inflação, que é, começamos a ter inflação muito elevada, os salários reais o crescimento começa a tornar-se negativo, e quando o mercado de trabalho está muito aquecido, que é o caso do mercado de trabalho norte-americano, começa a haver, os colaboradores têm muito mais poder de negociação em relação às empresas, começam a exigir aumentos salariais, e isto cria um ciclo vicioso em que os salários começam a aumentar salários, começa a aumentar o consumo, há mais consumo, as empresas também começam a reduzir as margens porque estão a pagar salários superiores, têm que compensar essa queda de margens através de subidas de preços, e por isso torna-se então aqui o ciclo preocupante em que a inflação vai aumentando. E é por isso que lá está, que a Reserva Federal está preocupada e está a atuar de forma incisiva, a aumentar as taxas de juros de forma muito agressiva. Quando nós dizemos aqui que o crescimento de salários reais poderá ajudar de certa forma a combater a inflação, isto claro que é um tópico um pouco controverso, porque temos estes dois lados da balança em que, por um lado, se os trabalhadores realmente tiverem poder de negociação, conseguem fazer os salários subir e alimentar a inflação, mas por outro é evidente que a população está a perder poder de compra e poderá começar a abdicar de algum consumo. Por isso é difícil dizer ao certo qual dos fatores terá mais impacto, e é por isso que a Reserva Federal não deixa simplesmente a inflação resolver-se por si e decide atuar de qualquer maneira, e decide então também subir as taxas de juros para certificar-se que não deixa que se crie uma espiral inflacionária na economia. E só acrescentar esse ponto também, muitas vezes um bom indicador para perceber se o mercado laboral continua muito quente ou não, é vermos o número de vagas relativamente ao número de pessoas que estão à procura de emprego. E o que vemos nos Estados Unidos é que ainda existe um número superior de vagas àquelas que estão a procurar emprego, ou seja, o que faz com que aí sim poderá ser um bom indicador de continuar uma pressão de aumento salarial, mas tal como disse anteriormente, já tem havido várias empresas, várias indústrias, então a recuar e a regredir o número de vagas que têm no mercado, e aqui sim pode já estar a começar a haver um arrefecimento. Perguntaram também, ou mencionaram também, que o setor de saúde, de certa forma, pode estar, ou que não tem caído muito, e se daqui para a frente poderá cair. A verdade é que em momentos de incerteza, em momentos de potencial recessão, tal como referimos, muitas vezes quality, ou empresas bem estabelecidas, empresas em setores muito resilientes, que é o caso de saúde, ou seja, a saúde tem sempre, normalmente, agora no caso da pandemia até teve uma procura acima da média, mas normalmente saúde tende a ser um setor muito resiliente, com uma procura constante, que faz com que, em momentos de incerteza, em momentos de recessão, acaba por ser bastante procurado como refúgio, e tem sido isso mesmo que tem acontecido, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Saúde tem sido um dos setores que melhor tem performado, digamos assim, e a verdade é que enquanto esta incerteza se mantiver, muito provavelmente a procura por estes setores irá manter-se elevada. Talvez, se a incerteza desaparecer, se começar a perspectivar maior crescimento económico, aí sim poderá haver um maior rebalanceamento das carteiras e os investidores procurarem setores que pudessem ter sido mais prejudicados e procurar exposição a esses, contrariamente aos que tiveram melhor performance anteriormente. Depois temos aqui também uma pergunta que realmente é muito interessante, que é o facto de, se realmente há previsões de aumento de taxas de juros por parte dos bancos centrais, se isso não pode prejudicar ainda o investimento imediato em obrigações. Aqui o que temos de ter em conta é que o mercado já estima estes aumentos de taxa de juros por parte dos bancos centrais, e por isso o preço das obrigações atualmente já reflete esse aumento. O mercado antecipa-se e o mercado ajusta logo, tendo em conta a informação que tem no momento. Agora, claro que se o investidor acreditar que, se o mercado espera que a taxa de juros da Reserva Federal esteja nos 3,5% no final do ano, mas se o investidor achar que o mercado está errado e que a taxa de juros no final do ano vai estar nos 4,5%, em vez de estar nos 3,5%, aí então o investimento em obrigações de imediato não seria a melhor alternativa, porque realmente, se a Reserva Federal aumentasse a taxa de juros para além daquilo que o mercado espera, aí sim poderia haver ainda aqui uma correção nas obrigações.
Mas aqui, pronto, vai depender de se o investidor acredita que aquilo que o mercado está a antecipar é ou não aquilo que a Reserva Federal irá fazer. Também o investidor poderá acreditar que a Reserva Federal não vai conseguir cumprir com aquilo que está a ser antecipado pelo mercado, não vai ter capacidade de subir tanta taxa de juros, porque imaginemos que a Reserva Federal começava a subir e chegava aos 2,5% ou 3% e a economia entrava numa recessão, o que obrigaria a Reserva Federal a interromper as subidas de taxas de juros. Nesse caso, ainda faria mais sentido investir em obrigações, porque aí o investidor acreditaria que as taxas de juros não iriam subir tanto quanto aquilo que está a ser descontado pelo mercado. Por isso, isto para dizer que os investimentos não é só aquilo que vai ser feito, tem que se ter em conta aquilo que já está a ser antecipado pelo mercado, porque o preço dos ativos reflete essas expectativas. O preço dos ativos não refletem as taxas de juros que estão neste momento a ser aplicadas pelo Banco Central. O mercado já reflete aquilo que será o futuro. Por isso é que, pronto, sempre temos de ter sempre em consideração vários cenários, várias possibilidades e tentar perceber se as expectativas fazem ou não sentido. Perguntaram aqui também se este forte aumento as esperadas fortes aumentos de taxas de juros por parte da Fed não pode prejudicar ainda mais o segmento tecnológico. E pronto, a verdade é que o mercado funciona sempre em antecipação e esta forte queda que o setor tecnológico verificou, que até foi um dos piores neste primeiro semestre, já está a antecipar todas essas subidas que o mercado está a antecipar, ou seja, nesta vertente o setor poderia cair ainda mais se a Fed fosse ainda para além daquilo que está a perspectivar. Mas a verdade é que temos que olhar sempre de certa maneira, não podemos também olhar de certa maneira para vários múltiplos de preço, como é o caso do price earnings, e como vemos, quando vários múltiplos de preço começam a retornar a médias históricos, a pontos históricos, aí aqui sim já começamos então a ficar mais agradados e a ver com melhores olhos bons pontos de entrada. É verdade que nenhum de nós não temos um bola de cristal e conseguimos antecipar exatamente quando é que vai ser o bottom, mas existem certos indicadores que já nos revelam que pode começar a ser um momento interessante para começar a construir uma posição de médio e longo prazo. Também coloco aqui uma pergunta que faz todo o sentido, que é se o Banco Central realmente apresentou hoje um novo instrumento de proteção de transmissão, o nome do instrumento, contra a fragmentação na Europa, porque é que assistimos a um movimento tão agressivo na subida da taxa de juros das obrigações a 10 anos de Itália no dia de ontem e no dia de hoje? Aqui a questão é que o que estamos a assistir em Itália ao aumento das taxas de juros deve-se a um fator muito específico do país, que é o facto de estarmos a ter uma crise política neste momento em Itália. O governo atual, que é um governo de união com vários partidos, deixou de ter confiança no primeiro-ministro, em Mário Draghi. Na semana passada, Mário Draghi tinha anunciado que se queria demitir quando deixou de ter apoio dos partidos, do Five Star. O presidente Sérgio Mattarella não aceitou o seu pedido de demissão e então Mário Draghi fez ontem no Parlamento um voto de confiança para tentar perceber quais os partidos que ainda apoiavam, e a verdade é que vários partidos deste governo de união não apoiaram o governo de Mário Draghi, e por isso neste momento o que se espera é que Mário Draghi se demita e que tenha que haver eleições antecipadas. E Itália, este é o problema de Itália, por isso é que Itália tem sempre estruturalmente taxas de juros superiores a outras economias europeias, porque é um país muito instável em termos políticos. Para termos alguma noção, nos últimos, penso que 30 anos, a média de tempo de um governo em Itália é 1,1 anos, ou seja, raramente temos um governo que consiga fazer um mandato inteiro em Itália, e é por isso que estamos a assistir a esta subida de taxas de juros, porque uma das coisas que o mercado menos gosta é de instabilidade política. Instabilidade política cria instabilidade no pagamento da dívida, cria instabilidade em vários fatores, e o mercado gosta das coisas que gosta menos é de instabilidade. Exato. E pronto, claro que se calhar se não tivesse sido apresentado o instrumento de transmissão hoje, se calhar as yields ainda teriam subido muito mais do que o que subiram,
mas a verdade é que não foi suficiente, dada esta crise que estamos a assistir na Itália. Só ia referir que a instabilidade política é um dos maiores travões ao crescimento económico. Pronto, chegámos aqui ao fim do nosso tempo. Uma vez mais, muito obrigado por todas as perguntas que fizeram, por toda a interatividade. Esperemos que tenham gostado e até uma próxima. Muito obrigado. O resto, um bom dia.